Dois nichos importantíssimos para quem quer empreender com qualidade no Paraguai, para quem quer investir no Paraguai, quer crescer, quer ganhar o seu dinheiro. E esses nichos, eles são praticamente de utilidades públicas. Então fique comigo até o final deste vídeo que eu vou te explicar por que esses nichos podem se tornar de utilidade pública. Nós vamos falar de dois setores muito importantes que muitas pessoas não estão observando. Enquanto o Paraguai está crescendo, está tendo bastante investimentos estrangeiros. Vocês veem aqui no canal que eu sempre falo sobre investimentos estrangeiros no Paraguai, e hoje esse vídeo vai mais tete a tete para você entender um pouco mais dos detalhes que eu vou falar desses dois nichos importantíssimos para você que realmente quer empreender no Paraguai e quer ser útil, não somente ir lá ganhar dinheiro e sair fora, mas contribuir com o país, porque estamos vendo que o país está crescendo, o país é um país conservador, lá a família é muito preservada, então é muito família o paraguaio, lá também as liberdades religiosas são todas respeitadas e também existe ainda muito do respeito às pessoas, inclusive até as pessoas mais novas respeitam as pessoas mais velhas. Mas vamos partir para o assunto que é essencial, vamos falar desses dois nichos. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou falar sobre esses dois nichos e qual localização é melhor para você empreender nesses nichos, onde escolher e por que escolher tal lugar e por que isso vai se tornar utilidade pública. Então vamos começar pelo primeiro nicho. O primeiro nicho é o setor imobiliário, Vamos falar do setor imobiliário porque muitos estrangeiros estão olhando para o Paraguai por causa do imobiliário. Vemos que Assunção, em 2025, aprovou mais de 280 prédios a serem construídos, então teremos praticamente ou de verdade 300, em torno de 300 prédios em Assunção quando todos esses forem construídos, e muitas pessoas estão comprando esses apartamentos em poço. O que é em poço? Em poço é como se fosse na planta. Então, o empreendimento lança, a desarrolladora que eles falam, lança ali o projeto e aí o cliente vai e contrata no lançamento. Então ele compra lá um departamento que chamam lá, que é o apartamento de, vamos colocar, 120 metros quadrados, $300.000, por exemplo. Então a pessoa vai pagar isso durante 5 anos. E aí no Paraguai existe uma lei que é muito interessante, você não precisa ter documentação paraguaia, não precisa ter residência paraguaia para comprar um imóvel, para comprar. Agora, se você quiser alugar esse imóvel, quiser fazer renda no Paraguai, você precisa sim de ter aí a sua residência paraguaia. E aí o que muitos aconselham é compra o seu terreno, compra o seu imóvel, no caso quem pensa comprar em alugar, ele está fadado, está preso, na verdade, a tirar a sua residência, porque quando ele comprar o apartamento, se ele quiser alugar por Airbnb, ele vai ter que ter sim a sua cidadania paraguaia, cidadania não, a sua residência paraguaia para poder estar fazendo, né, alugando isso aí, para poder ter essa receita do Paraguai. Então, falamos aqui sobre o setor imobiliário, que é um nicho que está crescendo muito e no Paraguai ainda está muito barato o setor imobiliário, mas eu quero trazer o setor imobiliário para um outro tema e vocês vão entender agora o porquê a utilidade pública. E que tal se a gente levar, por exemplo, do Brasil o formato de loteamento, principalmente São Paulo? Em São Paulo, quando alguém vai lotear, tem já que entregar com a infraestrutura pronta, né? Tem que entregar com asfalto, com rede de água e luz, esgoto, todas essas coisas, tudo certinho já. E que tal tentar importar isso para o Paraguai? Que tal você que quer de verdade empreender, chegar, por exemplo, numa região do Paraguai onde tem um loteamento, chega lá e compra esse loteamento inteiro, constrói as casas e põe à venda. Pode fazer, inclusive, um acordo com um banco para que o banco possa te pagar e ele financia. Existem vários projetos que dá para fazer. Aí você pergunta, Júlio, como que eu posso fazer tudo isso? Então, para isso, existe uma lei no Paraguai chamada Lei SUACE, que é Lei
especificamente para investidores. E se você quiser saber mais sobre o assunto, eu vou fazer um vídeo a respeito dessa lei para quem quiser se aprofundar mais, que é especificamente uma lei que dá residência para investidores no Paraguai. Aí você precisa cumprir certos requisitos e até apresentar um projeto. Mas é muito importante para aqueles que têm, por exemplo, US$ 100.000, quer começar o empreendimento, com US$ 75.000 você já consegue entrar no Paraguai como investidor. Lógico que você vai precisar de mais dinheiro, mas aí você pode começar assim e já ter futuramente uma conta bancária aberta e começar a fazer o seu projeto, que seria exatamente esse: lotear um lugar. E aí existem também as leis de loteamentos, que a gente vai abordar no outro tema. E se você quiser se aprofundar mais sobre isso, nós temos uma parceria com a doutora Gisele, que ela é também advogada, e ela, num vídeo aqui conosco, ela vai aparecer para explicar melhor sobre tudo isso, porque ela é especialista em terrenos no Paraguai. Ela está estudando há mais de 2 anos sobre isso, e nós temos um bom contato e vamos falar também sobre isso. E voltando aqui ao nosso tema, é realmente a situação da construção para vender. E é aí que eu falo que tem utilidade pública. Porque quando um estrangeiro vai no Paraguai e compra ali um terreno, constrói a sua casa, monta a sua fábrica, aí ele monta uma fábrica familiar ou monta algo para exportar para fora, ele consegue dar emprego para as pessoas e só isso. Mas quando você vai lá e compra um lugar, um terreno ali, compra um loteamento e começa a construir casas, levar a infraestrutura. Lógico que tudo isso tem que ter uma preparação, mas aqui é uma alerta, porque isso ninguém está vendo e isso vai chegar. Se você não fizer hoje, outros vão fazer. Inclusive, isso está se fazendo nos condomínios caros, mas por que não fazer para a população comum? Então, você chega no Paraguai, leva toda a infraestrutura e faz as casas e vende. E as pessoas que precisam de casas vão comprar, o banco vai financiar e você vai receber. É um negócio muito interessante, né? E pode ter certeza que isso não é só especulação. Isso pode se tornar realidade, depende de você querer empreender. E por que a gente fala tanto de infraestrutura e desse nicho de construção para vender as casas prontas e não o terreno? Já pensou a pessoa que vai comprar o seu terreno por R$ 300 por mês, se ela pagar pela casa dela, por exemplo, R$ 1.200 por mês? Ela vai preferir pagar pela casa pronta R$ 1.200 por mês do que pagar pelo terreno R$ 300 por mês. E aqui então chega a nossa cereja do bolo, que é entregar já um projeto pronto, mas não para a população rica, porque a população rica tem condições de comprar 5, 6, 7, mas para a classe média alta, que muitas vezes não querem morar em tal lugar e querem ter uma casinha própria, ela pode financiar essa casa através do seu empreendimento. Não é interessante? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo é relevante para você, se realmente isso pode te ajudar a fazer um bom empreendimento no Paraguai, porque quando se fala de casa, todos querem uma casa. E quanto mais fazer casa bonita, eu vejo muitas coisas que dá para ser importado de São Paulo para o Paraguai. As casas, existem, por exemplo, as casas que são feitas de EPS, as casas de steel frame, várias coisas que dá para fazer muito, muito interessante no Paraguai. São construções rápidas e lá é tudo mais barato, a mão de obra é mais barata, mas aí existe um tema muito essencial que você precisa para fazer tudo isso, é aprender o idioma local. Não adianta, pessoal, não adianta, tem que aprender o idioma local, não adianta você querer chegar e impor o seu português. Lógico que as pessoas vão te respeitar, mas quando você fala o idioma da pessoa ou entende ou consegue se comunicar com ela dentro da emoção dela, aí, meu amigo, você consegue conquistar tudo, você consegue vender e consegue ainda tornar o sonho daquela pessoa realidade, e ela vai falar: poxa, ele veio aqui no meu país, se esforçou em falar o meu idioma e está fazendo um bom para a sociedade paraguaia e não só para ele. O que muitos fazem, vão lá, por exemplo, compra um apartamento e deixa lá para alugar, tipo, não tem utilidade nenhuma para a população paraguaia. Então, você que pensa no Paraguai, em viver no Paraguai, em manter essa cultura paraguaia, porque, logicamente, se você está saindo do Brasil, é porque você não quer que essa mesma cultura que tem aqui no Brasil
você não quer viver ela aqui, então você está indo para o Paraguai para viver uma cultura nova, então tem que preservar, tem que, digamos assim, tem que cuidar dela, tem que preservar essa cultura. Então, aqui é algo importante, levar as coisas boas que você aprendeu aqui e oferecer para as pessoas de bem, as pessoas de boas índoles, as pessoas família conservadoras que é lá no Paraguai. Então a nossa cereja do bolo seria isso, você levar um projeto pronto, com casas construídas, infraestrutura, tudo certinho para um bairro, criar um bairro e vender para as pessoas, vender para a população. Acho que isso é um tema muito importante, é um tema de se pensar. Bom, até agora eu falei tudo isso, pode ser bonito, você vai lá, vai construir, vai criar um bairro, vai vender, mas onde que eu faço isso, Julio? Onde hago esto? Vou te dar a dica. Eu sempre vou te indicar arredores de Assunção. Não porque os outros lugares não possa ser, não porque Encarnação não possa ser, não porque Cidade do Leste não possa ser, mas por que eu vou te indicar arredores de Assunção? Porque na região ali de Assunção, aquela região é tudo próxima ali, é ali onde concentra a maior população, digamos assim, de classe média baixa naquela região. Se você vir mais para cá, mais para o interior, vai ter bastante fazendeiros, bastante pessoas fazendeiras que já tem ali as pessoas que trabalham e todo mundo tem a sua casinha aos redores, principalmente Cidade do Leste. As pessoas falam, não, Cidade do Leste eu vou investir lá, só que a maioria dos paraguaios tem suas casas ali aos redores de Cidade do Leste, tem bastantes terrenos ao redor, só vai ter os terrenos mais valorizados e somente vai visar as pessoas de alto padrão, as pessoas que têm condições de comprar coisas caras. Mas aqui nós estamos falando para empreender e ter utilidade pública e atender a população que necessitam comprar e às vezes não sabem como comprar. A gente tem tudo na mão para fazer, mas a gente não faz porque só miramos o grande. Se você mirar o pequeno, por exemplo, arredores de Assunção tem muitos lugares de pessoas que precisam de casas e tem muitos lugares que dá sim para criar loteamentos, inclusive tem muitos loteamentos parados. Então dá para você fazer uma pesquisa e aí se você precisar de pesquisa, nós temos uma equipe aqui do canal que pode te auxiliar nisso. Se você quiser investir, manda aqui um comentário aqui no canal que a gente te manda tudo certinho através do e-mail, tudo certinho para a gente ver isso também para você, onde você pensa em investir. E aí eu vou falar o local onde é melhor, como eu falei, aos redores de Assunção. E por que aos redores de Assunção? Assunção é o lugar onde tudo gira. Primeiro nós temos um porto em Assunção. Próximo de Assunção tem a cidade de Villeta, que é como se fosse uma cidade industrial que também tem porto. Temos o aeroporto em Assunção. Encarnação também tem aeroporto, mas o aeroporto de Assunção tem voos para Madrid, tem voos para São Paulo, para Buenos Aires, tudo converge ali. E dali próximo você já cruza para o Chaco. E por que o Chaco? Porque é onde vai cruzar a rota bioceânica também. Então, tudo isso contribui. Então, se você está em Assunção, você está perto do Rio Paraguai e também estará perto do Rio Paraná, ali para baixo. Então, está tudo perto ali. São Bernardino, está perto Villeta e tem várias cidades. Então, por isso que eu digo para você escolher Assunção, mas você também é livre de escolher Encarnação, se acreditar em Encarnação, apesar de que Encarnação é uma cidade bonitinha, e eu vou falar aqui uma verdade que muitos vão querer me cancelar, digamos assim, mas Encarnação, gente, é cidade para pessoas que têm dinheiro, que têm renda de fora. Existem ali os loteamentos ao redor, vai chegar o progresso, mas isso vai demorar muito, porque quem está em Assunção não vai deixar Assunção para empreender em Encarnação. Quem está em Cidade do Leste não vai deixar a Cidade do Leste para empreender em Encarnação. Isso que eu quero que vocês entendam. Então, o público de Cidade do Leste é um público que só vai trabalhar ali na fronteira. É ali que movimenta. Pode ter terrenos vendendo do lado, faculdade de medicina, mas o forte de Cidade do Leste é a questão da fronteira, onde se vende eletrônicos e essas coisas que o Paraguai vende, que você já sabe. Assunção, nós temos tudo, melhores hospitais, temos hospitais privados, eu falo, né? Temos melhores escolas alemãs, britânicas, temos tudo em Assunção, tudo ali em volta. É o eixo financeiro do Paraguai, é Assunção, e cada dia está crescendo mais. Então, se vocês virem, os argentinos estão todos investindo lá, espanhóis, alemães e muitos outros, né?
Então, fica aqui a dica desse tema muito interessante que é, e gostaria muito que você deixasse nos comentários o que você achou desta ideia que eu trouxe aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu comentário, me escreva aqui nos comentários se você precisar aprender Guarani, espanhol, porque eu falo Guarani, espanhol e português, eu domino os 3 idiomas e muitas vezes eu me sentia inibido de falar que eu dominava porque eu ia parecer com um ar de arrogância, mas hoje eu vejo que isso é bom, é cultura, então você também pode. Se eu posso, você também pode. Eu ainda tenho menos estudo que você, muitas vezes que está aí do outro lado me assistindo, mas o menos estudo não me faz menor nem maior que você. Então, se você tiver condições e quiser aprender, todos os dias é dia de aprender. Estamos finalizando o nosso vídeo e vamos falar, né, o porquê escolher arredores de Assunção, como eu já tenho explicado. É porque Assunção tem a maior concentração da população paraguaia, aos redores tem a Grande Assunção, tem várias cidades aos redores, tem o aeroporto, vai ter a maior arena do mundo não, né, da América Latina em Assunção. E agora, o objetivo de tudo isso, por que que eu trouxe esse vídeo, por que que eu estou falando desse jeito, qual é o objetivo desse vídeo? O meu objetivo é simples e direto. Eu gostaria muito que meu Paraguai crescesse e que a população do Paraguai usufruísse desse crescimento e não somente chegar lá estrangeiros, investir em maquila, pagar 1% de imposto, mandar tudo para fora e o povo paraguaio só vai ser usado para trabalhar e nunca possuir nada. Então você que olha diferente vai levar infraestrutura para o Paraguai. E aí a gente, se for falar de infraestrutura, por exemplo, saneamento básico, tantas outras coisas que precisam no Paraguai e precisa de gente disposto a fazer isso. E somente pessoas dispostas que pensam no próximo, que pensam no país em crescer como um todo e não eles só querer enriquecer e os outros ficar sempre sendo escravo do seu trabalho, vamos dizer assim. Então por isso o objetivo desse vídeo é: sim, o Paraguai é muito bom, mas vamos também mudar ao Paraguai, preservar a cultura e fazer o Paraguai crescer de verdade. Quando que o Paraguai vai crescer de verdade? Quando a população menos favorecida comece a usufruir dessa riqueza que o Paraguai tem, porque até então a população menos favorecida não está usufruindo, e agora que muita gente vai começar a me bater, né? Falar, não, mas porque, não sei, mas é verdade, gente, vamos olhar para essa população que são menos favorecida. Por que elas são menos favorecidas? Porque não tem incentivos, ninguém chega lá e ensina, as pessoas só chegam e exploram, e ninguém chega lá e ensina. Eu falo isso porque eu sei, tá bom? Então, assim, eu sou paraguaio e sei lo que estou dizendo. Então, assim, se a gente mirar a essas pessoas e se elas crescerem, a gente vai crescer muito mais. Vamos formar líderes de qualidades, vamos formar equipes de qualidades, vamos fazer um Paraguai ser menos ignorante no sentido de não entender muitas coisas, de não ter mão de obra qualificada, e isso vai depender de você que está mirando lá e importar as coisas boas que tem de outros países ao Paraguai, apesar de que o Paraguai cada dia está se qualificando mais, mas ainda precisa fazer muito, porque ainda estamos começando, e o nosso plano é até 2030, mas existem muitas coisas que podem acontecer nesse meio termo por causa das políticas, e tem pessoas apaixonadas por políticas. Então você que pensa numa qualidade boa em levar apoliticamente quando eu falo é não pensar em política, não pensar em ideologia, mas pensar em humanos, pensar em pessoas, não pensar em divisão, mas pensar em união, como Deus nos fala, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E para ter união, a gente precisa se entender. Então, eu preciso concordar com você e você concordar comigo, mesmo que você não compactue, mas você me ouça e eu te ouço. E isso faz com que tudo cresça e tudo prosperem. Não é assim? Não sempre pensar na eliminação do outro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo muito interessante aqui que eu trouxe para o canal. É um vídeo bem fora do padrão que a gente faz aqui das notícias. Vamos seguir com as notícias e de vez em quando eu vou trazer uns vídeos assim. Mas eu queria medir se você gostou desse vídeo, através dos seus comentários e através do seu curtir. E deixem comentários relevantes, falando, comentando realmente. Vamos pôr um pouquinho a cabeça para trabalhar, para deixar uns comentários bons, para que as pessoas lá na frente possam ler e falar exatamente o que precisava e hoje está tendo. Exatamente o que precisava, eu tomei, regacei as mangas e construí. E aqui estou. Nos vemos no próximo vídeo.